Nesta aula eu vou falar sobre algumas ferramentas básicas da qualidade. A referência principal para esse material é o Montgomery Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade, 7ª edição. Bem, nas aulas anteriores nós já vimos que o DMAIC é um método utilizado no programa Seis Sigma de qualidade. E o DMAIC é composto pelas etapas Define, Measure, Analyze, Improve e Control, que seria definir, medir, analisar, melhorar e controlar. E nós vimos que a estatística está presente em algumas dessas etapas aqui, de diferentes formas, Então aqui a gente tem um resuminho, eu já falei em uma aula anterior, sobre essas etapas do DMAIC. Bem, dentro da etapa definir do DMAIC, é comum utilizar o diagrama CIPOC. Então, o CIPOC, ele é uma sigla aqui, para Suppliers, Input, Process, Output e Customers, que seriam os fornecedores, entradas, processo, saída e cliente ou clientes, Então, em cada etapa dessa, quando a empresa quer implementar uma melhoria na qualidade, obter uma melhoria na qualidade, ela precisa olhar para cada uma dessas etapas na produção, Um exemplo aqui. Uma grande companhia desejava reduzir o número de defeitos e erros no processo e no tempo de preparo do café que servia aos clientes. Então, essa empresa servia lá um café para todos os clientes, e ela queria melhorar, então reduzir o número de erros e desperdício nesse processo, Então, uma equipe foi designada para isso, utilizando a estratégia DMAIC, com um diagrama CIPOC na etapa definir do DMAIC. Então, primeiro, eles identificaram aqui quem eram os atores de cada uma dessas etapas. Então, quem eram os fornecedores? A Starbucks, o purificador e uma companhia de serviços. As entradas eram o café em grão, um filtro de água e eletricidade, Então aqui a gente tem os fornecedores vão justamente fornecer esses itens que vão ser as entradas. Então aqui seria suppliers e aqui seria input, Bom, e como que era o processo? Então, eles escreveram isso, O processo era coletar os materiais, preparar o café e servir o café. A saída. Então, teria que verificar se o café estava quente, como era o sabor, qual a intensidade correta e o volume correto da saída, que seria o café, E, então, aqui o output seria esses itens aqui de saída. E customer seria, então, o cliente, que é o consumidor da empresa, Então, claro, esse é um processo simples, Mas mesmo em um processo simples, você vê que tem vários pontos em que você pode ter problemas, Então, por exemplo, se falhar um fornecedor, você não consegue servir café para o cliente, Claro que aí você vai ter que ter uma segunda opção, por exemplo. Se falhar a energia elétrica, você também não consegue preparar o café para o seu cliente, Então, esse é um exemplo lá do Montgomery de um diagrama CIPOC. Um indicador importante de qualidade é o cliente, a satisfação do cliente, Para isso, a gente pode utilizar o VOC, que seria Voice of the Customer, que é a voz do cliente, Então, perguntas. O que o cliente deseja? É possível estabelecer prioridades com base nas necessidades reais do cliente? A empresa pode satisfazer essas necessidades a um preço competitivo que permita a obtenção de lucro?
Bom, para responder essas perguntas, você precisa conversar com o cliente, né? Então, essa voz do cliente você vai obter com entrevistas aos clientes, então pode ser por interação direta com o cliente, por análise de dados de satisfação do cliente, por análises de reclamações, por exemplo, tá? Por manifestações voluntárias nas redes sociais, por exemplo, tá? Positivas ou negativas, isso tudo é voz do cliente, tá? É muito importante ouvir o cliente para poder melhorar a qualidade do seu produto, tá? Esse feedback do cliente, ele é fundamental. Bem, então aqui, ó, nós já falamos do processo DMAIC, do CIPOC na etapa definir do DMAIC, nós já falamos da voz do cliente. Bem, do ponto de vista estatístico, quais são as ferramentas, as principais ferramentas da qualidade? Então, nós temos histograma e diagrama de ramos e folhas, que nós falamos no vídeo passado, tá? Nós temos também folha de controle, que é onde anotamos todos os erros, né, que foram cometidos, todos os tipos de defeito do produto. Daí, com a folha de controle, nós construímos um gráfico de Pareto, tá? Uma outra ferramenta é também o diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa, o diagrama de concentração de defeitos, um gráfico de dispersão e, finalmente, os gráficos de controle, que nós vamos falar nas próximas aulas. A folha de controle é uma ferramenta utilizada no passo medir do DMAIC, tá? Ela pode ser bastante útil na atividade de coleta de dados. Então, como que a gente pode fazer uma folha de controle? Vamos olhar para um exemplo, tá? Uma equipe de melhoria da qualidade foi designada para identificar áreas problemáticas potenciais no processo de manufatura de tanques em uma fábrica aeroespacial. O engenheiro planejou uma folha de controle para facilitar o resumo de todos os dados históricos disponíveis sobre defeitos relativos aos tanques. Vejam que aqui é importante ter um histórico, tá? Então, você tem dados históricos disponíveis. Claro, né, gente? Sem dados, como que a gente vai fazer análise estatística, né? Então, como apenas alguns poucos tanques eram fabricados a cada mês, pareceu apropriado resumir os dados mensalmente e identificar tantos tipos diferentes de defeitos quanto possível. Um resumo orientado no tempo pode ser, então, valioso na pesquisa de tendências ou outros padrões significativos. Este daqui é um exemplo de folha de controle para dados de defeitos nos tanques, tá? Então, você tem dados aqui de 2002, de 2003 até maio, tá? E aí você tem os meses aqui, você tem os tipos de defeitos, tá? Então, peças danificadas, problemas de máquina, partes fornecidas enferrujadas, revestimento insuficiente, tá? E aqui você tem a anotação dos defeitos e do número de defeitos daquele tipo que foram observados, tá? Notem, por exemplo, revestimento insuficiente. Em 2002, fevereiro, você teve 3, março teve 6, abril 4, maio 5, maio 3, junho 1 e depois não teve mais, tá? Então, provavelmente, esse erro aqui foi corrigido neste momento, tá? Tem outros defeitos aqui, por exemplo, dimensões incorretas. Vinha sem defeitos, de repente elas começaram a ficar mais frequentes, tá? Então, por exemplo, você teve 13 erros de dimensões incorretas em janeiro de 2003. É um número bastante grande aqui, né? Possivelmente porque errando um, você erra outro também, tá? Bem, então, como que são esses dados aqui? Cada tipo de erro está nas linhas e nas colunas você tem o histórico ao longo do tempo. E você tem a sumarização aqui
né, por linhas e também por colunas, tá? Esse é um exemplo que está lá no Montgomery de 2016. Bem, dá para fazer uma folha geral para qualquer tipo de aplicação? Claro que não, né? Para cada peça que você está produzindo, você tem um tipo de defeito, uma lista de tipos de defeitos, tá? Para cada serviço que vai ser oferecido, tem uma possível lista de erros, né? Ou de problemas, de defeitos. É importante conhecer, tá? Quando a empresa procura um estatístico para fazer análise, ela tem que ter um histórico bem registrado, né? Senão não tem como fazer análise. Ao planejar uma folha de controle, é importante especificar claramente os tipos de dados a serem coletados, o número da peça ou operação, a data, o analista e quaisquer outras informações úteis ao diagnóstico da causa de um fraco desempenho, tá? Bem, então aqui, claro que aqui é um resumo, tá? Porém, você pode ter uma dessa para cada operador, por exemplo, tá? Ou então você poderia ter uma cópia dessas linhas aqui para diferentes operadores, tá? E uma coluna indicando o operador. Bom, a gente vai usar, né, a folha de controle para construir gráficos, por exemplo, o gráfico de Pareto. Então, essa folha de controle, ela precisa estar bem organizada, tá? Em alguns casos, é útil você fazer uma rodada de teste ou um estudo piloto para validar o formato, ver se você não esqueceu de nenhum tipo de defeito, tá? E fazer então o planejamento da folha de controle. Então você pode fazer um piloto, né? Você sugere um piloto onde o operador vai, o analista vai anotando todos os defeitos que ocorrem, tá? Como aqui a produção de tanques, que são coisas grandes e elas não têm uma produção tão frequente assim, se você não planejar bem a folha de controle, pode ser que no meio do seu estudo você tenha que incluir mais linhas e aquilo não estava previsto. Então, claro que isso pode trazer um desperdício aí de tempo, tá? Ou mesmo perder algumas informações. Uma ferramenta que é bastante útil quando você tem duas variáveis quantitativas ou mais variáveis quantitativas é o gráfico de dispersão, tá? Vocês já devem ter visto isso, né, na visualização e exploração de dados e também no curso de modelos de regressão, tá? Então, nesse caso aqui, no modelo de regressão, geralmente a gente tem uma variável resposta e outra variável explicativa ou preditora, tá? E aí você tem observações desses pares e você vai colocar esses pares observados em um gráfico, tá? Um exemplo, o percentual de recuperação de material de um processo de fundição magna térmica para o magnésio versus valores correspondentes do fluxo de regeneração adicionado ao cadinho. Bom, aqui a gente pode não ter ideia, né, do que é essa aplicação, porém, nós podemos olhar para os dados e verificar então se existe associação, se ela é positiva, se ela é forte entre a recuperação do material e a quantidade do fluxo, por exemplo, tá? Quem vai falar isso para o estatístico? É o analista, é a pessoa da área aplicada, tá? Bem, esse daqui é um exemplo lá do Montgomery, né? Você tem aqui o fluxo de recuperação no eixo X e a recuperação do metal em percentual no eixo Y, tá? E a gente observa que existe uma associação próxima da linear e aparentemente forte entre essas duas variáveis, tá? Por que é importante o gráfico de dispersão? Muitas vezes você vai precisar fazer o monitoramento das suas variáveis, tá? Se você tiver variáveis fortemente correlacionadas, talvez você não precise fazer o monitoramento das duas, mas de uma só, por exemplo, tá? Se elas têm uma variabilidade conjunta importante, aí você vai fazer gráficos de controle multivariados, tá? É só para relembrar vocês aqui
do diagrama do gráfico de dispersão. Lembrando que o gráfico de dispersão ele faz sentido quando você tem duas ou mais variáveis quantitativas, né? E você quer entender como que é a associação dessas variáveis, tá? Só para relembrar aqui, né, que correlação não implica causalidade, então vocês podem olhar lá em uma aula de visualização e exploração de dados do curso que eu dei em 2021, que a gente fala um pouco mais sobre correlação versus causalidade, tá? Bem, um gráfico que é bastante usado nas análises de controle estatístico de qualidade é o gráfico de Pareto, tá? O gráfico de Pareto, ele é um gráfico de frequências, só que ele tem as categorias ordenadas de forma decrescente e, além disso, ele tem dois eixos, um para as frequências absolutas, né, da variável que você está observando, uma variável qualitativa, e tem um segundo eixo à direita de percentuais, que representa os percentuais acumulados das frequências que você está representando com as barras, tá? Um exemplo, uma equipe de melhoria da qualidade em um departamento de compras investiga erros nas ordens de compra em um esforço para diminuir o número de mudanças nessas ordens. A gente já vai mostrar essa figura, tá? Cada mudança custa tipicamente entre 100 e 500 unidades monetárias, e esse departamento emitia várias centenas de mudanças nas ordens de compra a cada mês. Então, esse gráfico aqui, né, esses gráficos que são lá do Montgomery, eles trazem aqui o percentual de componentes incorretamente localizados. Aqui você tem as frequências, tá? Aqui você tem o número do componente. Então, o componente 27, ele não foi corretamente localizado por 42 vezes. O componente 39 não foi corretamente localizado por 28 vezes. E assim por diante, tá? Neste gráfico aqui, que é uma outra representação de gráfico de barras, você tem o número de componentes defeituosos e aqui você tem o número do componente, tá? Além disso, não sei se vocês conseguem observar aí, né? Mas você tem um cinza mais escuro e um cinza mais claro. Cinza mais escuro representa o fornecedor A e o cinza mais claro representa o fornecedor B, tá? Bem, tem outras formas de fazer esse gráfico aqui, né? A gente poderia fazer as barrinhas aqui laterais, né? Ficaria um pouco mais fácil para visualizar. Depois a gente pode pegar alguns exemplos e fazer em Python ou em R, né? Para representar de uma forma um pouco mais amigável esses dados aqui, tá? Aqui a gente tem um gráfico de Pareto. A frequência de erro é representada nesse eixo aqui e a frequência acumulada é representada nesse eixo secundário da direita, tá? Então, a gente tem quais os erros que foram observados? Número errado do contrato, número absoluto 94, percentual acumulado, que é o próprio dele, né? 31,3%. Procedimento errado, 80 em número absoluto, 58% no acumulado, tá? Então, só com esses dois erros aqui, você tem 58%, né, de erros cometidos. Código errado do fornecedor, 66 foram observados, no acumulado, 80%, tá? Depois, número errado da peça, 33 no absoluto e 91 acumulado. Data errada no cronograma, 27 absoluto, e aí completa 100%, tá? Então, quem é responsável pelo maior número de erros nesse caso aqui? O número errado do contrato, tá? Em um outro exemplo aqui de gráfico de Pareto, você tem então, ó, notem que aqui, esse eixo, ele foi reescalado aqui, tá?
Aqui, ó, você tem o 100% vai ser o total absoluto, tá? Já aqui não, aqui você pega o máximo que está sendo representado e coloca esse eixo aqui, 100%, tá? São diferentes exemplos de gráfico de Pareto, tá? O que é o mais importante aqui? É identificar qual que é, nesse caso aqui, o maior número de ocorrências. Nesse caso aqui, verificar qual que foi o erro de maior frequência, tá? Então, a gente pode depois fazer também gráficos de Pareto em R ou em Python, tá? É importante observar que o gráfico de Pareto não identifica automaticamente os defeitos mais importantes, mas sim os mais frequentes, tá? Por exemplo, os problemas com porosidade na fundição ocorrem muito raramente. Então, aqui no slide seguinte, a gente tem um gráfico de Pareto, né? A gente só não tem o segundo eixo aqui, né? Mas olha só, a porosidade na fundição representa 2 de 166 defeitos. Se a gente quiser voltar lá na folha de controle, em que eu tinha todos os defeitos, então aqui, ó, a gente vê porosidade na fundição, tá? Ela apresenta uma frequência baixa perto do número total de defeitos que foram observados, tá? No entanto, essas porosidades elas podem resultar em sucateamento do tanque, uma exposição custo potencialmente alto, tá? Então, talvez essas porosidades elas devessem ser elevadas a uma categoria principal de defeito. O que acontece? Olhando para a folha de controle e fazendo um gráfico de Pareto, como esse aqui, a gente está ordenando pela frequência de forma decrescente. A gente não falou de custo, tá? Então, qual que é o defeito aqui responsável pelo maior número de erros ou defeitos, né? São as dimensões incorretas. Depois, peças danificadas, tá? Então, mas peças danificadas ou dimensões incorretas, elas não causam um estrago tão grande quanto a porosidade na fundição, o erro na porosidade na fundição, tá? Então, o que acontece? Talvez a gente deva refazer, né, uma tabela ou construir uma nova tabela com o custo de cada erro, né? E reordenar, não pela frequência, mas pelo custo. A gente pode fazer isso também, tá? Porque aí você vai prestar mais atenção, né? Quem está fazendo a produção daqueles tanques vai prestar mais atenção na porosidade, tá? E tentar melhorar a qualidade na produção da porosidade. Bem, uma vez que você identificou o defeito, você precisa analisar as potenciais causas desse efeito indesejável, tá? Uma possibilidade é construir um diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, tá? Que é uma ferramenta importante nos passos analisar e melhorar do DMAIC. Para construir o diagrama de causa e efeito, nós precisamos primeiro definir o problema ou efeito a ser analisado. Depois, formar uma equipe para realizar a análise. Em geral, a equipe descobrirá causas potenciais em sessões de brainstorming, por exemplo, né? Você vai desenhar a caixa de efeito e a linha central, especificar as principais categorias de causas potenciais e colocar nas caixas ligadas à linha central, identificar as causas possíveis e classificar nas categorias do passo 4, criar novas categorias se necessário, ordenar as causas para identificar aquelas que parecem mais prováveis de causar impacto sobre o problema e adotar ações corretivas, tá? Bem, então esse daqui seria uma receitinha de bolo, né, para construir um diagrama de Ishikawa, mas claro que não necessariamente você vai seguir todos os passos, pode ser que você inclua algum outro passo importante também, tá?
Então, aqui você tem o diagrama de Ishikawa, ou de causa e efeito. Aqui você vai colocar o defeito que você quer analisar. Aqui você vai colocar, então, as possíveis causas, né? Então, máquinas, materiais, métodos, medidas, pessoal. Então, por exemplo, todas as possíveis causas de pessoal que podem ter culminado nos defeitos dos tanques. Então, por exemplo, supervisão inadequada, treinamento insuficiente, atitudes impróprias, tá? De medidas, então, que erros de medidas que podem ter culminado nos defeitos dos tanques. Os inspetores não entendem as especificações, o medidor é imperfeito ou tem muito erro, ou está descalibrado, né? Especificações incorretas, tá? E assim por diante. Então, máquina, como que máquina pode ser causa de defeito dos tanques? Velocidade de pintura com spray, ferramenta errada, temperatura ambiente muito alta, poeira, ferramenta gasta, muita atividade, acabamento da superfície, tá? Quem vai falar isso para vocês vão ser os analistas, né? Vão ser os operadores das máquinas, as pessoas que estão lá na linha de produção, tá? E aí, futuramente, você vai tentar descobrir onde estão as maiores fontes de variabilidade, né, que causam os defeitos nos tanques, tá? Dá para o estatístico fazer isso sozinho? Não dá, né? Você precisa trabalhar diretamente com a equipe, né, que te contratou para fazer a análise para a melhoria da qualidade. Notem que para melhorar cada pontinho desse daqui, pode ser necessário treinamento, manutenção de máquina, investimento e assim por diante, tá? Eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês. Então, construa um gráfico de Pareto para os dados dos defeitos nos tanques, utilizando diferentes ferramentas computacionais, as que vocês quiserem, tá? R, Python, Minitab, o Action, e comentem os resultados, tá? Então, vou deixar os dados de defeitos, _tanques.csv disponíveis no eDisciplinas. E 2 exemplos aqui de diagrama de causa e efeito. Um funcionário chega em seu escritório meia hora mais tarde do que gostaria. Desenvolva um diagrama de causa e efeito que identifique e delineie as possíveis causas desse evento, né? De um funcionário chegar meia hora atrasado. O outro exemplo. Utensílios de laboratório foram enviados pelo fabricante através de um serviço noturno de entregas e chegaram danificados. Então, desenvolvam um diagrama de causa e efeito que identifique e delineie as possíveis causas desse evento, tá? Dos utensílios de laboratório terem chegado danificados, tendo sido entregues pelo serviço noturno de entregas, tá? Vou deixar também os dados, né? Na verdade, um exemplo de cada um desses problemas aqui no eDisciplinas, ok? Até mais então!